Caros alunos da Educação à Distância da UEPG, sou a professora de Organização do Espaço Mundial 2, Ana Maria, e vou falar um pouco sobre a disciplina e falar do livro didático de Organização do Espaço Mundial 2, escrito por mim, pelo professor doutor Edu Silvestre de Albuquerque e pelos mestrandos Igor Ferreira Bregola e Douglas Hundewald. Na disciplina de Organização do Espaço Mundial 2, vamos estudar os critérios utilizados que levaram à organização do espaço mundial atual, os cenários e tendências para as futuras regionalizações, bem como compreender o processo de desenvolvimento desigual que há nos territórios. Sendo esse o objetivo principal nesta disciplina de organização do espaço mundial. A ordem mundial é determinada pelo número de potências que disputam a hegemonia do sistema interestatal. Hoje são mais de 200 estados nacionais independentes, mas são poucos os que projetam poder mundialmente. Na unidade 1 desta disciplina, você verá o processo de integração da Europa Ocidental, o que levou o continente a se integrar depois de 2 guerras sofridas em seu território, e a procura por integração e busca conjunta de soluções para os conflitos que abarcam o leste europeu. A pluralidade étnica e linguística e cultural do Velho Mundo ainda representa um poderoso obstáculo à integração europeia. Mas para ter uma economia integrada faz-se necessário um mercado consolidado e estabilidade política, exatamente o que busca no momento a União Europeia. Na unidade 1 também analisaremos os Estados Unidos, que se projetam no sistema mundial buscando se estabelecer como potência hegemônica, participando de maneira decisiva das 2 guerras mundiais e reconstruindo o Japão e a Europa. Além disso, instauraram uma aliança militar através da organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, na Europa, garantindo sua presença militar na região. Interferiram ainda na América Latina no período da Guerra Fria, sempre que algum regime de esquerda ou nacionalista ameaçasse ou efetivasse a tomada de poder na região. Como os Estados Unidos vêm se comportando hoje com novos atores no sistema internacional, por exemplo, a China, e também frente ao fortalecimento das integrações regionais pelo mundo. E existem também muitas críticas à sua forma de intervir em outros países, segundo seus interesses. De qualquer forma, os Estados Unidos continuam uma potência a nível mundial, pois está presente de várias formas, com o idioma, o inglês, com a moeda, o dólar, que regula as trocas comerciais e principalmente com bases militares em todos os lugares que despertam algum interesse político ou econômico ao governo norte-americano. O NAFTA também foi pensado como forma de fazer frente à União Europeia, no mundo organizado economicamente em blocos internacionais de poder. Saindo do mundo ocidental desenvolvido, considerado por muitos o centro do sistema mundo capitalista, vamos examinar a periferia estagnada ou as semi-periferias mundiais, que é o caso da América Latina e da África, as quais buscam incessantemente solucionar seus problemas e alcançar o devido destaque no cenário internacional. A unidade 2, então, abordará a América Latina e a África. No período colonial, essas regiões estavam subordinadas à Europa. Sua função produtiva, na divisão internacional do trabalho, era de forma periférica e semi-periférica, dependente dos centros de decisão do sistema internacional. E hoje, embora tenham evoluído, ainda há muito o que melhorar. São ricas em recursos energéticos e minerais, o que desperta o interesse de atores globais na região, porém são pouco evoluídas em termos de tecnologia, e o que as torna refém de políticas de desenvolvimento e experimentos liberais. É o caso da Cartilha de Washington, que se aplicou nos países em desenvolvimento, a fim de lograr buscar maior desenvolvimento para esses países, mas que nem sempre obteve sucesso, pois cada região tem suas especificidades que, na hora de aplicar reformas políticas, precisam ser levadas em conta. A América Latina apresenta enorme diversidade étnica e cultural, mas também possui em comum uma identidade dos problemas. Atualmente, a América Latina se encontra em novo patamar político, graças às políticas integracionistas e cooperativas implementadas entre os países da região, colocando fim à velha visão de que os países da América Latina desenvolviam-se de costas um para os outros.
Analisando os processos de integração e cooperação regional propostos pelos governos sul-americanos, conclui-se que estão voltados entre a perspectiva comercial e a perspectiva política, visando uma maior integração regional independente dos centros hegemônicos. Analisando a África, inserida de forma totalmente dependente no sistema mundial, os países africanos são dependentes das exportações e reféns do FMI e do Banco Mundial. Com o endividamento nos anos 80, os países africanos passaram da dependência das potências europeias colonialistas para o domínio dos organismos financeiros internacionais. Podemos verificar que as marcas de colônias europeias ainda não foram totalmente apagadas na África, presente nos graves problemas sociais onde os colonizadores saíram, mas as feridas sociais abertas não se fecharam. Os países africanos buscam de forma tímida e com resultado pouco expressivo solucionar seus problemas. Para finalizar, estudaremos na unidade 3 o Japão, a China e os tigres asiáticos, além da Oceania e os seus microestados. Também estudaremos o Oriente Médio. Notamos que a riqueza energética da região, originada por suas enormes reservas petrolíferas, traz muitos conflitos e instabilidade. E pode-se notar que todos esses conflitos econômicos, políticos, militares e até mesmo étnicos e religiosos são determinantes para a organização do espaço mundial atual. O continente asiático é o mais dotado de massa continental do planeta, abrangendo uma área rica em recursos naturais e países com uma história milenar. O Japão disputou a hegemonia na bacia do Pacífico na Segunda Guerra, ousando desafiar o poder naval norte-americano, mas tendo perdido a guerra, mas transformado em aliado regional norte-americano, passou a destacar-se por seu grande avanço tecnológico. A China, desde que se tornou aliada norte-americana na região, muitos analistas consideram que será a China e não o Japão quem dominará a bacia do Pacífico no século XXI, devido ao modelo de transição de regime dito socialista para o liberal. A China é hoje o país que vem se desenvolvendo mais rapidamente tanto no setor econômico quanto militar. Estudem o fascículo e realizem todas as atividades da disciplina. Bom estudo a todos!